Paz e graça, Igreja do Senhor, graças a Deus, nós estamos uma vez mais reunidos para a glória do Senhor nosso Deus. Bom, agora nós vamos estar falando sobre iluminação, a iluminação, claro, do Espírito Santo. Vamos estar trazendo mais uma aula da parte do Senhor nosso Deus e eu creio de grande valia. Está sendo uma benção para me gravar. Eu tenho certeza também que para você está sendo uma benção ouvir da parte do Senhor nosso Deus. Bom, nós vamos estar meditando na aula de número 4, a iluminação espiritual do crente, né? Vamos direto para a nossa introdução. A introdução, ela diz o seguinte: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida: ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. E o nosso ponto central diz assim: a herança preciosas riquezas espirituais conferida aos eleitos faz parte da vocação do crente. Meus amados e ouvintes da palavra do Senhor. Bom, nós vamos tratar sobre um assunto importantíssimo. Vamos falar sobre a eleição. Essa eleição, nós vamos falar sobre a iluminação para aqueles que foram eleitos, para aqueles que foram escolhidos, para os crentes do Senhor nosso Deus. Essa iluminação, ela é de suma importância. Por quê? Se nós formos observar, vou trazer um pouco aqui para os nossos dias atuais, só para a gente ter uma rápida compreensão, né? Já usando a iluminação. Se nós formos trazer aqui para os nossos dias atuais, nós podemos perceber e entender que muitas pessoas estão totalmente desesperadas. Mas espera aí, nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus traz uma iluminação. E nessa iluminação nos traz que Jesus Cristo, ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Perceba, meus amados e ouvintes da palavra do Senhor, que através da iluminação espiritual que o Espírito Santo traz à nossa vida, nós podemos entender e compreender que no meio desse caos político, né, também está sendo um caos político e social, nós podemos entender que Jesus Cristo, ele é o nosso guia através do Espírito Santo nesse planeta. Então a iluminação nos permite que nós veja pelos nossos olhos espiritual e nós vemos essa claridade no meio desse tempo difícil de escuridão, mas nós estamos iluminados pela palavra do seu nosso Cristo. Ou seja, nós temos que ter a visão de águia lá de cima. E a visão de águia lá de cima, aqui embaixo ele vê o caos. Mas como a águia está em cima, ela vê a bonança, a porta aberta, a resposta. A bonança vindo e a tempestade se acabando. Olha a importância da iluminação. Então nós somos convictos que a nossa vitória está em Jesus Cristo para a glória do Senhor nosso Deus. É a importância da iluminação. Bom, então nós vamos falar a iluminação espiritual do crente, né? Então, o primeiro ponto aqui, ele traz a esperança da vocação e as riquezas da glória. Olha só, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Aí ele fala no nosso primeiro ponto, ele diz: ação de graça e intercessão. Ó, presta atenção, vai vendo.
Aí ele fala lá no meio do tópico, a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. O que que isso significa? Por que que o comentarista ele traz isso? Olha o que ele diz aqui, ó. A eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito. Por quê? Porque lá no início ele fala isso, ó. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ou seja, através da nossa iluminação que nós temos, nós podemos conhecer as nossas bênçãos. Entendeu? Através da iluminação, assim como essa luz, ela está me iluminando e você pode me ver, você pode me contemplar, você está me vendo. A iluminação do Espírito Santo, isso aqui é uma iluminação espiritual, não a luz de telefone, só usei como exemplo. Então, essa iluminação espiritual, ela permite que nós enxerguemos as nossas bênçãos. Então, no meio ao caos, nós vemos vitória. Em meio à guerra, nós vemos a vitória. Em meio a tudo isso que está acontecendo, nós estamos vendo a nossa vitória. Perceba a importância da iluminação. Bom, aí, ache a palavra bem, Paulo estava ciente. Né? Você está com sua revista, vou esperar você achar. Lá no meio do tópico diz assim, Paulo estava ciente, aí dá continuidade, de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Meus amados ouvintes da palavra do Senhor, deixa eu trazer uma palavra do Senhor, deixa eu trazer uma palavra da parte do Senhor sobre esse tópico que o comentarista está dizendo. Nós não conseguiremos, nós não vamos conseguir se nós não formos ensinados por Deus. Olha o que ele diz aqui, eu vou frisar uma parte importantíssima. Ele diz assim, ó, é impossível que alguém perceba a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por que que Deus ele é o nosso ensinador máximo através do Espírito Santo? Perceba, química, português, matemática, física, ciências contábeis, direito. O que isso significa? São formações. Então, o ser humano, ele tem o conhecimento por repartições. Você conhece um pouco de uma coisa e outra pouco de outra coisa. Então, o ser humano, ele consegue captar, ele consegue se ingerir de conhecimento por partes. Ou seja, o conhecimento para o ser humano, ele está repartido na geografia, na medicina, na engenharia, ele está repartido em conhecimento. Então, o conhecimento para nós vem repartido, porque o ser humano não tem a capacidade de ter todo o conhecimento. E como é que Deus tem o conhecimento? Deus não tem o conhecimento por repartição. Para ele, está inteiro. Para Deus, não tem conhecimento repartido. Isso é para o ser humano. Para ele, é inteiro. E esse conhecimento inteiro, então Deus tem todo o conhecimento. Então aqui ele está nos trazendo e nos informando que é impossível que alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Então por que Deus é o nosso professor máximo? Porque Deus tem todo o conhecimento. Para ele, o conhecimento está inteiro. É uma coisa só. Para nós, como nós não temos como ter todo ele, nós temos repartido e mesmo assim nós não temos todo ele. Nós temos o quê? O que Deus nos dá é as ferramentas para que nós possamos cavar e tirar conhecimento, e esse tesouro que é o conhecimento, ele é uma fonte inesgotável. Todo momento nós podemos tirar um balde cheio, mas a fonte nunca vai secar
Louvado seja o nome do Senhor. Então não tem como percebermos a glória do Senhor, as bênçãos, como ele diz aqui, perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Deus é um professor por excelência, né? Essa aqui é uma palavra em português que eu posso usar, mas nós não sabemos, não tem como nós ir decifrar qual é a palavra que nós possamos dar à altura de Deus como professor. Nós podemos dizer professor como excelência. Então nós podemos e precisamos ser ensinados por Deus para louvor e a honra do nome santo do Senhor, e assim nós vamos caminhando nessa terra, caminhando sob uma iluminação. Quem está iluminado, ele não se perde no meio do caminho. Quem está na escuridão, ele nem caminha, ele para. Mas a igreja triunfa por causa que Jesus Cristo é a nossa iluminação através do Espírito Santo. Bom, então nós podemos entender, no segundo ponto, né, do primeiro tópico, a esperança da vocação. Vou ler até no meio, essa parte é muito curiosa. Olha, presta atenção. Ele diz assim, ó, em sua petição, a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Então você que está me vendo, me ouvindo, e eu também, nós temos uma vocação. E através dessa iluminação, para que nós possamos entender qual é a nossa vocação. O apóstolo Paulo, olha a preocupação dele. Ele tem uma bagagem de conhecimento, é o maior abridor de igreja do Novo Testamento, né? É o maior abridor de igreja no Novo Testamento. Deixa eu só desligar bem aqui, senão vai atrapalhar o vídeo. Rapidinho. Oh, glória. Amém. Então, o apóstolo Paulo no Novo Testamento, ele é o maior abridor de igreja. Nós vemos aqui que ele cresce aos pés de Gamaliel, um dos maiores rabinos da época, tinha conhecimento, bagagem teológica, mas ele está preocupado com a vocação dos outros. Porque ele entendeu a dele e quer que os outros entendam. Então, olha aqui que o comentarista está nos trazendo na carta de Efésios, nos Éfesos. Ele está nos mostrando que o apóstolo Paulo pedia em oração para que os crentes sejam iluminados, para que eles entendam qual seja a sua vocação. Então essa iluminação tem que recair sobre a cabeça das nossas vidas, né? Estou trazendo aqui essa palavra para nós, os cristãos, não para ímpios, mas para nós, os cristãos. Que essa iluminação venha na nossa vida para que nós possamos ser iluminados, para entendermos a nossa vocação. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo, e é isso que, através desse vídeo, para que nós possamos entender e compreender. Essa iluminação, ela é contínua, né? Ah, eu já sei de tudo. Ah, eu já entendo de tudo. Não, não existe isso. Nós estamos aprendendo cada dia mais. Como diz uma frase de um pensador, só os tolos sabem de tudo. Os sábios aprendem algo novo todos os dias. Então essa iluminação, ela vai vindo da nossa vida. E a gente vai entendendo cada dia mais a nossa vocação. Bom, dando continuidade, ele traz lá no ponto 3 do primeiro ponto, do primeiro tópico. Ele diz, as riquezas da glória da sua herança. Olha que coisa interessante. As riquezas da glória da sua herança. Aí ele diz assim, eu vou ler até o meu tópico para a gente entender uma coisa. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança, como pela iluminação. Aí ele diz, a expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se às maravilhas das bênçãos que o acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados e a adoção de filhos, e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Perceba, meus amados e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus.
Aquilo que o comentarista traz pela vida do apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, que ele era um canal. Ele está dizendo que havia bênçãos por vir, ou seja, bênçãos eternas. Ele estava falando que havia bênçãos que nos acompanham nessa terra, aqui enquanto nós estivemos aqui nesse ministério. Existem as bênçãos que nos acompanham, que ele está dizendo aqui, ó. E as maravilhas das bênçãos que acompanham o plano da salvação, né? Então nós podemos entender aqui, ó. Lá, continuando no tópico, ele diz assim, ó, lá no meio, caça a palavra sim, aí diz, se no dia aprazado os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Meus irmãos, que coisa grandiosa e extraordinária. Nós temos bênçãos eternas, e essas bênçãos externas estão no lugar eterno. Porque nós não podemos pegar agora, irmão Anísio, porque nosso corpo não é eterno. Nós temos uma imaterialidade, que é o nosso espírito, né? Nossa alma é a parte imaterial. Mas a parte material, que é isso aqui, nós não temos ainda um corpo eterno. Então, bênção eterna é para quem é eterno. Então, agora, nesse exato momento, nós não somos eternos, mas nós adentraremos na eternidade para pegar as nossas bênçãos. Como que nós entendemos isso? Pela iluminação. Perceba a importância da iluminação. Então, aqui ele fala de riqueza e herança. Olha, quando ele fala sua herança, ele enfatiza que Deus deu aos seus eleitos, né? E quando ele fala riqueza, ele se refere às maravilhas das bênçãos que o acompanham, né? Aí quando ele fala adoção de filho e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Meus amados, como disse um pensador anônimo, é bom demais termos Deus na nossa vida. Por mais que as coisas estão difíceis, por mais que talvez está faltando dinheiro na carteira, o gás está para acabar, não tem dinheiro. Por mais que o aluguel está para vencer, não tem dinheiro. Por mais que está abalada o emocional, o psicológico. Por mais que as coisas não estão fáceis. Por mais que o desemprego bata aí. Por mais que a saudade, para quem está com saudade. Por mais que alguém tenha algum problema emocional, doença, alguma coisa, um dia mal. Mas nós podemos entender e compreender que isso vai passar. É só uma tempestade, mas aqui nós aprendemos na Bíblia Sagrada, no Evangelho, assim como os discípulos disseram, presta atenção, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então Jesus, ele para a tempestade e traz a bonança. Vai chegar a bonança na sua vida, creia nisso, no nome de Jesus. Bom, então dando continuidade aqui, agora vamos para o segundo tópico, né? Sobre excelente grandeza e força do poder divino. Bom, aí ele fala aqui, sobre a excelente grandeza do seu poder. Tem uma coisa aqui interessante nesse tópico, né? Ele todo, estou pontuando. Aí diz aqui, ó, significa extraordinário. E ele diz aqui, ó, enaltece a magnitude do poder de Deus. Aí ele continua, eu estou com a revista de professor, aí vira a página, no caso se for o seu, acha a palavra apenas. Aí diz, apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Então, essa pessoa que você está vendo, através desse vídeo, você vê uma pessoa que foi transformada pelo poder e a regeneração do Espírito Santo. E eu, né, pelos olhos da fé, também estou vendo pessoas que foram transformadas e regeneradas pelo poder do Espírito Santo. Então, só o maior de todos os poderes pode transformar a vida do mais vil pecador em um homem, em uma mulher de Deus, o maior título do Antigo Testamento. Bom, aí vamos lá, continuidade. A força do poder divino.
Aqui ele traz bem detalhadamente o que significa isso, a força do poder divino. Os irmãos acompanhem aí na sua casa. Aí ele fala aqui, ó, acha a palavra para, lá no meio do tópico, para, aí ó, para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Qual é o primeiro? Ele diz assim, a ressurreição de Cristo. Que poder, irmão, a ressurreição de Cristo. Olha que coisa grandiosa. Nós temos aqui que Lázaro ressuscitou, mas morreu. Docas, que se traduz Tabata no Novo Testamento, ressuscitou, mas morreu. A filha de Jairo, Talita Cumi, ressuscitou, mas morreu. O filho da viúva de Naim ressuscitou, mas morreu. Mas aqui Jesus ressuscitou, mas está vivo para a glória do Senhor, assentado à direita de Deus. Quem está à direita de Deus tem o poder de todo o reino. Então, como disse Paulo, que se dobre todo o joelho, né, diante desse Deus todo-poderoso. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é Filho de Deus. Bom, então nós podemos entender nesse tópico. Então ele diz aqui, ó, a ressurreição de Cristo. Aí o segundo, sua ascensão à direita de Deus nos céus. Ou seja, Deus ele está à direita de Deus. Jesus está à direita de Deus. Então ele está ali em uma posição exaltada. Aqui ele foi humilhado, certo? É por isso que ele está dizendo aqui, ó, número 2, o tópico é a força do poder divino. Aí fala, número 2, sua ascensão à direita de Deus, nos céus. Então aqui ele está no nível, um poder e uma posição elevada. Ele foi elevado. Então nós vemos aqui a exaltação. Aqui foi humilhação e ele foi exaltado. Então Jesus Cristo foi exaltado sobre todos e sobre tudo. Então tem um momento que a pessoa é humilhada. Tem um momento de humilhação. Todo ser humano, ele é humilhado. Passa por algum momento. Algum momento da sua vida ele vai passar por esse momento de humilhação. Mas vai vir um momento de exaltação. A humilhação, ela produz coisas dentro do coração que na exaltação você vai entender o que Deus permitiu que você passasse por essa humilhação. A exaltação vai vir profeticamente na sua vida em nome de Jesus. Bom, então no terceiro ele diz, sua elevação acima de todo o domínio. Ou seja, vamos trazer para os nossos dias atuais uma parte desse ponto. Nossos dias atuais nós temos os domínios, pessoas que estão dominando alguma área, um cargo de grande envergadura. Ele tem um domínio, né? A Bíblia diz, Jesus disse a Pilatos, você só tem poder porque do alto ele foi concedido. Então todo o poder vem do alto, que é de Deus. Então Pilatos só tinha poder por causa de Deus. Mas aqui está dizendo que Jesus tem todo o poder acima de todos os domínios. Então, esses dominadores que estão dominando alguma coisa pelo cargo de grande envergadura que eles têm, Jesus Cristo está acima. Ele está exaltado sobre todos os dominadores. Então, ele tem a última palavra para a glória do Senhor nosso Deus. Bom, dando continuidade agora no tópico 3, ele traz aqui, ó, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Então, nós vamos ter aqui 3 aspectos. O primeiro aspecto é Cristo, as primícias dos que dormem, né? O segundo aspecto, Cristo elevado à direita de Deus. E terceiro aspecto, Cristo exaltado sobremaneira. Nós vamos fazer um resuminho de cada um, para o vídeo não ficar longo. Estamos com 24 minutos e 26 segundos. Aí é que eu vou ler o primeiro. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. Eu dei uma pincelada no nosso tópico anterior e nós estamos falando aqui sobre a morte e ressurreição de Cristo. Perceba que Jesus ele ressuscitou no domingo de manhã, né? Então ele passa 2 dias morto e mais um pouco de tempo.
Então ele não passa 3 dias completos. Ele cumpre a promessa que ele disse que ressuscitaria no terceiro, mas não disse vão passar 3 dias morto completo. Ele ressuscita no terceiro dia. Então no terceiro dia, ele ressuscita para a glória do Senhor nosso Deus. Então, como eu disse anteriormente, os que ressuscitaram morreram, estão esperando a ressurreição de Cristo, o arrebatamento da igreja. E nós, os vivos, serão por segundo primeiro os mortos. Serão ressuscitados no arrebatamento da igreja do Senhor nosso Deus. Então, Jesus Cristo, agora ele é a primícia dos que dormem. Perceba, ele diz aqui, ó. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. As primícias dos que dormem. Por que dorme e não morto? Morto é para o ser humano. Nós entendemos que fulano morreu. Mas para Jesus não. Jesus só, ele está dizendo, não, isso aí só está dormindo. Uma hora eu vou despertá-lo, no caso do arrebatamento. Ele disse isso aos discípulos se referindo a Lázaro. Ó, meu amigo dorme. Aí os discípulos, eles compreenderam. Então ele está dormindo? Aí Jesus vai lá e volta e explica novamente. E diz, não, ele foi morrer. Porque para nós, morreu. Mas para Jesus, apenas dormiu. Ele vai despertá-lo. E como diz a palavra do Senhor, vamos passar da morte para a vida. Como disse Napoleão Falcão, a morte é um cavalo que nós monta em cima, espora e diz, me leva à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o segundo aspecto, ele diz aqui, ó, Cristo é levado à direita de Deus. Aí lá no meio do ponto ele diz, o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e a força do mal. Primeiro aspecto do poder de Deus, através de Jesus, que Jesus é o poder de Deus. Primeiro aspecto, ele é a primícia dos que dormem, né? Ele ressuscitou e está vivo à direita de Deus. Segundo aspecto do poder de Jesus Cristo, ele venceu o pecado e a força do mal. Por que a igreja venceu? Porque Jesus venceu. Por que a igreja triunfa? Porque Jesus triunfa. Por que a igreja é extraordinária? Porque Jesus é extraordinário. A vitória da igreja é por causa de Cristo. Cristo tem a vitória da igreja. Então, nós vencemos a morte porque foi Jesus que venceu por nós. Então, nós vencemos em Cristo. Nós não temos esse poder. Nós vencemos em Cristo Jesus. Então, nós, em Jesus Cristo, ele vai nos livrar do poder do pecado e da morte. E das forças do mal. Então, é só através de Jesus Cristo que nós vamos ser ressuscitados no arrebatamento. Né? Então, aí nós não vamos estar vencidos da morte, por causa de Jesus. No arrebatamento, nós vamos ser arrebatados. Então, nesse arrebatamento, os que estão mortos, eles vão vencer, porque Jesus foi ressuscitado. Então, aqui, o poder do pecado e o poder das forças do mal não terão força sobre a igreja, porque Jesus venceu. Então, Jesus foi lá na frente, venceu e deu a vitória sobre a igreja. Terceiro aspecto. Primeiro, primícia dos que dormem. Segundo, poder sobre o pecado e sobre as forças do mal. Terceiro, olha o que diz, Cristo é exaltado sobremaneira. Lá no meio do tópico ele diz, o resultado desse triunfo traz duplo benefício. Olha que coisa maravilhosa para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então, para destruir a igreja, tem que destruir o cabeça. Não é isso? Quando você destrói a cabeça, você destrói todo o resto. Por que a igreja não é destruída? Porque Jesus é o cabeça. E aí ele dá continuidade e diz aqui, ó. Isso é o cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Ou seja, os poderes desse mundo, ele não pode prevalecer sobre a igreja. E as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Ou seja, essa igreja não é de aço, concreto, né? Essa daí feita de barro, de tijolo, não.
Ele está falando da igreja espiritual. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, como nós vemos aqui no comentarista. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, porque Jesus Cristo é o cabeça e Ele está conosco para a glória do Senhor. Estamos aí em 30 minutos, conclusão. Embravecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus faz por nós. Seus atos podemos viabilizar a transformação e a glória dos que creem em Jesus Cristo. Aleluia. Então, Jesus Cristo, Ele é o nosso eterno Jesus. Ele está conosco para a glória do Senhor nosso Deus. Meus amados, Deus abençoe o nosso mundo. Deus abençoe o nosso país Brasil. Deus abençoe o nosso estado Pará. Deus dê sabedoria aos governantes. Em nome de Jesus, nosso Deus, nas suas decisões. Como diz a Bíblia, orai para que as autoridades tenham sabedoria nas suas decisões. Deus abençoe nossa família. Deus abençoe o Ministério Maep. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos nós. Amém.